Olá, caros alunos. Hoje eu gostaria de abordar com vocês um tema que, infelizmente, é pauta de muitos jornais em pleno século XXI, que é o trabalho análogo à escravidão. Antes de entrar mais no assunto, eu gostaria de definir o que seria o trabalho análogo à escravidão. Quando falamos de escravidão, todo mundo já tem em mente negros sendo torturados por brancos europeus, como aconteceram a partir do século XV, XVI, onde europeus, principalmente portugueses, né, e tantos outros europeus, eles iam até alguns países da África, compravam, negociavam pessoas que eram levados para a América, no caso naquele período de colonização, e utilizavam aquelas pessoas como mão de obra escrava. Porém, a escravidão ela antecede tudo isso. A escravidão vem desde as antigas civilizações, desde lá da Mesopotâmia antiga, gregos, romanos e tantos outros povos antigos já praticavam a escravidão. A escravidão no passado, ela fazia do escravo uma mercadoria, uma propriedade, onde ao comprar esta pessoa, ela passava a me pertencer e ficava comigo até a morte ou até que um dia me desse na telha a vontade de libertá-lo. Normalmente, em algumas civilizações, havia até escravidão por dívidas, né? Como acontecia na Grécia, em Roma, acontecia também no meio dos hebreus, onde uma pessoa, quando contraía uma dívida muito grande com outra pessoa, ela se oferecia como escravo até que aquela dívida fosse paga. Mas no século XXI ainda existem pessoas escravas, professor Renato? Infelizmente sim. Esse tema trabalho análogo à escravidão, ele usa essa nomenclatura um pouco mais complexa e diferenciada, é porque nos dias atuais, infelizmente, pessoas ainda são escravas de outras pessoas. Porém, elas não são mais mercadorias de outras pessoas. As pessoas não são mais tratadas como pertences, como algo que pertence a alguém que vende, empresta ou faz o que bem entende. O que caracteriza o trabalho escravo hoje é o fato de pessoas, terem outras pessoas, sobre o seu trabalho, e essas pessoas, são tiradas dessas pessoas os direitos mínimos, de um trabalhador. Sabemos que durante os anos, muitos homens lutaram e conquistaram vários direitos humanos e vários direitos trabalhistas. Porém, ainda assim, nos dias atuais, existem pessoas que negam esses direitos a outras pessoas, que se aproveitam de outras pessoas pela sua inocência, pela sua pobreza, pela falta de fiscalização ou até mesmo pela falta de conhecimento de leis daquela pessoa que é inferiorizada naquela situação, inferior, e dessa forma ela se apropria dos direitos dessas pessoas e fazem com que estas pessoas trabalhem, e se tornem vítimas de verdadeiros exploradores em pleno século XXI. Atualmente, os jornais têm noticiado muitos casos de pessoas que estão sendo resgatadas do trabalho escravo, tanto no trabalho doméstico como no trabalho fabril e tantos outros tipos de trabalho. A verdade é que a nossa consciência brasileira, há muito tempo, ela foi acostumada a ver certas atitudes como normais. Eu, inclusive, já presenciei situações onde eu vi pessoas trabalhando como escravo, uma menina eu vi trabalhando como escrava na casa de outras pessoas, e, inclusive, a dona se referia àquela mulher: vai escravinha, vai fazer um cafezinho pra gente, e ria. E a menina também ria. E todo mundo ria, porque para nós era somente uma brincadeira. Porém, na verdade, aquela menina era feita escrava daquela mulher. Não sofria maus tratos, não sofria tortura, mas foi tirado dessa menina o direito de ser criança, o direito de brincar, o direito de ter amigos, o direito de socializar, o direito de ir a uma igreja, frequentar uma religião ou coisa do tipo. Aquela menina só trabalhava. E o que ela recebia com isso? Ela recebia roupas e alimentação. Mas para a sua família,
lá no interior de uma cidade onde ela foi tirada, foi dito pelaquela senhora, pelaquela madame, que aquela menina seria levada para a capital para estudar e ter um futuro melhor. No final das contas, essa menina acabou conhecendo o rapaz, se apaixonando. O rapaz a mostrou que ela estava sendo abusada, né, na forma trabalhista, e ela fugiu de casa e se casou com esse rapaz. Foi assim que ela se libertou da escravidão. Mas isso acontece todos os dias em casas ao nosso lado e muitas vezes nós não sabemos, sabemos e não percebemos, ou percebemos também e fazemos de conta que não temos nada a ver com isso. Então, eu gostaria que você refletisse. É momento de nós nos comportarmos como fiscais desse tipo de coisas. Porque existe aí um Ministério Público que trabalha para combater isso. Existem fábricas, né, que também colocam pessoas para viver ali, para explorar dessas pessoas, principalmente pessoas que têm entrado no Brasil vindo de outros países mais pobres. Muitas fábricas, muitas empresas têm se aproveitado dessa situação e, dizendo dar abrigo a essas pessoas, colocam para viver em fábricas, em alojamentos precários, sem boas condições de vida, de higiene, nem salários, para explorar dessas pessoas que se encontram em situação fragilizada. Então, entenda uma coisa. Infelizmente, estamos falando de escravidão, mas dessa vez nós não estamos falando da escravidão que está contida nos livros de história relacionados ao passado. Estamos falando de um assunto atual. Estamos falando de 2021, onde pessoas estão sendo resgatadas do trabalho escravo. Pessoas vivem numa situação de trabalho análogo à escravidão. Então, vocês que já passaram alguns dias estudando esse assunto, nesse momento eu gostaria que cada turma, pelo menos 3 alunos de cada turma, estivessem gravando um vídeo onde pudesse falar o que entendeu de trabalho análogo à escravidão, se já presenciou algum tipo de trabalho análogo da escravidão e o que acha que a sociedade pode fazer para combater esse tipo de trabalho. Fica aí o desafio para vocês e nós estamos aguardando vocês aí nos nossos grupos para podermos trocarmos ideias sobre o assunto. Tchau, tchau, um abraço e até a próxima.